A gente falava muito no vestiário, achar um gol no primeiro tempo, porque sabemos que a torcida não ia ter paciência se a gente não acha o gol no primeiro tempo. E jogamos com inteligência e achamos um gol no começo do jogo, isso nos tranquilizou, né? O Avaí veio fechadinho, jogou no contra-ataque e nos ajudou muito esse gol. No primeiro tempo, o time jogou muito, na minha opinião. O time marcou, pressionou, não deixou o Avaí jogar, tivemos posse de bola. No segundo tempo, abaixamos um pouquinho, tiramos um pouquinho do acelerador. Entendeu? O Avaí, né, cresceu, né? Teve a chance de bola parada, era o nosso perigo ali, né? Fazia falta perto da área e tiveram né, a chance de alçar a bola na área ali, mas graças a Deus não sofremos gol, que é o mais importante, e saímos para a vitória, né, com os 3 pontos que queríamos. Eu vinha trabalhando forte, o Rogério optou por colocar outros jogadores que são qualificados para estar aqui no São Paulo. Eu nunca baixei a minha cabeça, sempre continuei trabalhando. Hoje o Rogério optou por colocar eu ali no segundo tempo, entrei, tentei dar o meu melhor como nas outras partidas. Graças a Deus fui feliz, fiz o gol e ajudei o São Paulo. Fizemos um bom primeiro tempo, acabou que a equipe do Avaí no segundo tempo saiu por tudo ou nada e causou uma certa dificuldade pra gente ali atrás. Mas a gente soube se posicionar bem, conversar bem e graças a Deus conseguimos o resultado. Um jogo bem equilibrado, bem disputado. O Avaí, pra mim, mostrou um bom futebol, mostrou ser uma equipe bem aguerrida, lutou o tempo todo, deu trabalho, trouxe bastante dificuldades, tanto que o nosso gol só sai 45, não sei exatamente com quanto, mas bem no fim do jogo já saiu o último gol, né? Confiança, a vitória sempre traz confiança, é sempre importante. Talvez nós poderíamos ter tido um resultado um pouquinho melhor na primeira rodada contra o Cruzeiro, está com 4 pontos hoje, né? Isso pesa um pouco sempre para começar o jogo, tanto que você erra muitos passes simples, né? Bolas que normalmente você não erra, acaba pesando um pouco para o jogador, mas eu sempre digo para eles que a responsabilidade é sempre toda minha, que eles joguem sempre soltos, tranquilos, e nesse quesito, qualquer coisa que der errado, eu prefiro sempre que fique para minha conta do que para deles. Mas se dedicaram muito defensivamente, nós evoluímos bastante, eles tiveram até posse de bola, alguns cruzamentos, mas o Renan não fez nenhuma defesa espetacular no segundo tempo, ou seja, nós nos postamos bem frente à área. Eu acho que nesse sentido é uma evolução. Não conseguimos jogar tanto com a bola e não conseguimos jogar para uma frente como a gente vinha jogando. Em contrapartida, também não sofremos gols, nos postamos melhor um pouco em frente à área. Não fizemos um primeiro tempo tão bom, apesar de termos tido a chance de abrir o marcador, né, antes do São Paulo fazer o gol, a gente teve a primeira chance do jogo. Felizmente, o São Paulo foi mais feliz, só vencendo. Eu acho que no intervalo a gente conseguiu ajustar bem a equipe, conseguimos botar um pouquinho mais de bola no chão, pressionando o São Paulo, empurramos o São Paulo para o seu campo, tivemos posse de bola. Felizmente as finalizações, a tomada de decisão no último terço do campo não foi tão boa. E no final a gente começou a abrir o time, né, para tentar um empate. O São Paulo teve 2 contra-ataques e mais um que foi o lance do gol, né, 3 escapadas, eles acabaram fazendo um gol de fim da partida. O São Paulo teve 11 finalizações, 4 certas, 12 4 certas. Nós tivemos 9 e nenhuma finalização certa, né? A gente criava, às vezes o cruzamento não era perfeito, na hora de dominar a bola escapava um pouquinho. Passa por isso, né? A qualidade dos atletas do São Paulo, que a gente sabe, os nossos, apesar de ter muita qualidade, são jovens, né? O Marquinhos é uma exceção, pegou mão na bola, como pode acontecer com qualquer atleta. Mas a gente tem jogadores jovens que na hora de definir não tem a experiência no prato, né? O prato já viveu essa situação de finalizar uma bola dentro da área 500 vezes na carreira. Os nossos estão começando agora em termos de Série A principalmente. Então a gente tem que ter uma tolerância um pouquinho maior e buscar, né? Eu acho que a gente tem que buscar jogadores com essa vivência para dar essa tranquilidade para uma jovem ali jogando ao lado deles. Gostei, legal essa leitura aí do Claudinei Oliveira, mas falar um pouquinho do São Paulo, e foi bem isso que o Claudinei falou, hein, o Paulo Lima. O Avaí, ele levou o gol no primeiro tempo do Lucas Prato, mas conseguiu controlar, equilibrar o jogo lá jogando no Morumbi. Aí, claro, depois saiu para tentar o resultado, para tentar no mínimo o empate, e aí acabou numa bela jogada do Luiz Araújo, felicidade, jogada individual ali no homem a homem. Porque teve no bate, mas a individualidade dele foi fantástica. Agora, né? Vamos lá, o Rogério Ceni, ele destacou que o São Paulo defensivamente se reequilibrou na visão do Rogério. Ou seja, ele botou na conta do Lugano, é isso? Mas botou, e detonou o Maicon, então, né? E citou o próprio Rogério, Paulo Lima, que o São Paulo teve dificuldades de jogar com a posse de bola, que é uma característica do time. Né? É o que ele sabe mais fazer com o São Paulo, né? Ele sempre, desde que assumiu, ele vem com essa característica de manter. O problema todo é o seguinte, São Paulo passou 3 jogos sem vencer, a última vitória foi 19 de abril contra o Cruzeiro naquela eliminação da Copa do Brasil, né? De lá pra cá, 2 derrotas e um empate, se eu não estou enganado, mas acho que é mais ou menos isso.
né? E a consequência é que alguma coisa tinha que acontecer. Muito se falou até no mudança de comportamento do Rogério Ceni na entrevista coletiva, que ele foi mais tranquilo, né? Não muito arrogante, não muito prepotente. É ótimo que isso faça parte do roteiro de qualquer cidadão. Não é o melhor. Vamos aguardar ainda o tempo para o São Paulo, vamos aguardar o tempo de Palmeiras e outros clássicos por aí. O Paulo Lima, vocês ressaltaram a zaga do São Paulo ontem com a presença do Lugano, mas o Lugano no primeiro tempo deu um susto ou outro ali no torcedor, o Rodrigo Caio também furou uma bola. A zaga não estava tão confiante no início do jogo. Porque mas não jogam juntos também, né? Exatamente. Não jogam juntos. A questão toda que acontece é o seguinte, quando você joga contra um Avaí, você tem a possibilidade de ter um sistema defensivo até certo ponto mais sólido, porque o Avaí não é uma equipe que agride demais, principalmente jogando fora de casa, e já vinha de um resultado de um empate contra o Sport, né, de casa, da abertura do Brasileiro. Só que agora tem o Palmeiras pela frente, é um time que tem muita velocidade, tem muita força ofensiva, e é um time de muito mais qualidade técnica. Ou seja, se é um teste que o Rogério Ceni quer ter para sua nova zaga, formada com o Lugano, pela experiência, pelo Rodrigo Caio, com a bola que tem, eu acho que a hora é essa. É o teste que tem que ter realmente. E o Maicon, aos poucos, vai ter que amargar um pouquinho do banco de reserva, porque acho que o Rogério Ceni não vai mudar nessa zaga. Vamos ficar de olho sobre a coletiva de imprensa do Rogério Ceni. Ele disse que vai tentar ressaltar menos os números que ele tanto gosta e a gente vem cobrando, olha, o número não é compatível com o futebol apresentado do São Paulo, e ele vem batendo na tecla dos números. Ele mais tranquilo ontem falou que vai tentar deixar um pouquinho de lado esses números que ele gosta tanto. É importante o Rogério Ceni também pensar em mudanças de discurso, né? Agora, o Paulinho falou aqui, o Rogério Ceni desceu um pouquinho, né, do pedestal, foi menos arrogante. Mas sendo aqui, não querendo bancar o advogado do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni tem esse perfil. As pessoas entendem muitas vezes como prepotência, arrogância, mas ele tem essa linha, esse tom no discurso dele desde os tempos de jogador. E aqui vale uma ressalva, viu? Tive a oportunidade de entrevistar muitas vezes o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni é daqueles jogadores que falam na vitória e na derrota, na crise e na hora boa. Isso ele nunca se escondeu. Tem episódio aqui, Lívia, o São Paulo tinha perdido uma decisão de Libertadores em 2006 e eu estava lá cobrindo aquela decisão e eu pedi para conversar com o Rogério Ceni. Como é que é a programação ao vivo? A gente estava no intervalo. Pô, o cara acabou de perder um tiro de Libertadores. Olha, ele esperou quase 5 minutos para dar uma entrevista, na derrota. Então tem que destacar também esse lado positivo do Rogério Ceni, que não é aquele cara oportunista que fala só na boa, ele vai na ruim também. E aí eu atesto aqui, viu, Paulo Lima, a conduta dele, o perfil dele, o tom do Rogério Ceni sempre foi assim, desde os tempos de jogador. Eu acho que é um estilo, né? Mas é que a marca é um cara muito claro, né, para passar as ideias dele. A marca de um atleta é diferente da marca de um técnico de futebol, até porque a gente tem a imagem do Rogério, como você falou, né? Um cara que sai de um campo de jogo, num título, numa derrota, numa questão de se deixar o título escapar, e ele fala, nunca deixou de falar. A questão toda é que hoje ele não é mais o Rogério Ceni, o jogador. Hoje é o Rogério técnico do São Paulo. Se ele fosse técnico, por exemplo, do Curupaiti ou do Estrela do Norte, ali na zona norte do Rio de Janeiro... Como é que é o time que o Pascoal gosta muito lá? Ih, agora me foge um nome. Enfim, qualquer milionários aqui da Boca do Mato, no Luiz Vasconcelos, aqui na zona norte, aí você fala, o cara é o técnico do Curupaiti, é o técnico do Estrela do Norte, do Milionário. Aí você fala, não, mas o cara é o técnico do São Paulo, né? É o técnico do São Paulo Futebol Clube, é o Rogério Ceni. Isso pesa, gente, não tem a menor dúvida que isso pesa. Então, ele vai ter que conviver com isso. Eu acho que essa questão da mudança de comportamento faz parte. As pessoas evoluem mesmo, as pessoas crescem, amadurecem, aprendem com isso. A gente vive aprendendo, né? A gente vai morrer aprendendo falando nisso, e o Rogério não é diferente de todos nós, né? É tudo muito novo para o técnico Rogério Ceni. O Paulo Lima ainda vai falar sobre o Thiago Mendes, que saiu de campo, porque ele torceu o joelho, pode desfalcar o São Paulo aí, se for ligamento cruzado, pelo menos 6 meses fora. Lembrando que o Morato já desfalca o São Paulo até o final do ano. Mas vamos falar do Cueva, isso porque ele mais uma vez não se apresentou bem e foi substituído. E neste momento da substituição, o peruano ficou bravo, saiu apontando para todo mundo no banco de reservas, reclamou com os auxiliares do São Paulo. A gente tem imagem aí na tela, ó, rolou um joinha ali. Deve ter sido para o João Schmidt, que entrou em campo. Foi. Com certeza. E a caminho do banco de reserva, ele vai gesticular. Vamos lá. A imagem seguinte agora, ó. Isso, olha lá. Sentou no banco. Antes de chegar no banco, deu uma reclamada.
Paulo Lima, de novo, eu tô indo pro banco, como assim? Eu posso ser, de maneira, até certo ponto, porque não pode ter esse tipo de comportamento. Eu sou totalmente favorável. Porque, primeiro, que ele está saindo do jogo de cabeça quentíssima, né? No momento de ainda não é, ele estava altamente qualificado na temporada passada, altamente qualificado no Campeonato Paulista. O São Paulo caiu de qualidade e ele caiu de qualidade também. Agora, quanto a gesticular, reclamar quando sai do campo de jogo, eu não vejo o menor problema. Eu acho que isso aí é tipo assim, é querer arrumar confusão onde não tem. Se ele fosse santinho, ele estaria, como eu sempre digo, numa escola de padres franciscanos, entendeu? Ele estaria ali no convento das carmelitas, se ele fosse mulher, e não é. Ele é jogador de futebol, ele é homem, ele tem sangue quente. Quer jogar e deixa falar. Ele não agrediu ninguém, ele gesticulou da maneira que ele quer. Se alguém acha que é desrespeito, chega lá no vestiário e conversa com ele. Mas aí, eu sou totalmente a favor. E o principal, né, o Paulo e Calheiros, ele cumprimentou o atleta que estava entrando, porque já acompanhamos alguns jogos que aquele atleta que saía não olhava nem na cara do atleta que estava entrando. Ele mandou um joinha ali e tal, mas é compreensível, né? Acho que é normal. Ele estava lá no pintado ali também no banco. Olha, Lívia, eu tô mais com o Paulo Lima aqui também. É compreensível. Porque tem aquele jogador também, o São Paulo tá no momento de pressão, né? Tá ganhando um jogo até aquele momento ali, quando o Cueva sai, 1-0. Isso aí, recentemente, o Rogério Ceni, você precisa estar sempre de braços dados com o Cueva. Porque sem o Cueva, meu time não anda. E a gente fala, pô, o Cueva é um E ele reiterou o apoio ao jogador ontem na coletiva. Né? Ele reiterou e justificou a saída. Ele tratou a saída do Cueva alegando cansaço, que o jogador estaria cansado e por isso foi substituído. Tá no direito dele o treinador. E o Rogério, ponto pro Rogério, que como disse aqui o Paulo Lima, mostra autoridade, personalidade, ao tirar o principal jogador, entendendo que seria o melhor pro time. O Maicon. Exatamente. Barrou o xerifão, entendeu? E o Lugano, que ninguém mais esperava que voltasse a ser titular do São Paulo, ganhou braçadeira de capitão, ganhou chance, final do jogo tava falando, tudo aquilo que ele pensa, defendendo o Rogério, inclusive falando sobre a possível renovação de contrato dele ou não com o São Paulo. Então assim, o técnico tem que ver o que é melhor pro time. Se não tá andando com A, B, C ou D, bota testa Y, outra, G, Y, né? Outras opções, com certeza. Pois é, vamos seguir falando aqui com o São Paulo, porque a TV oficial do clube divulgou pós-jogo algumas entrevistas exclusivas com os jogadores ainda no túnel a caminho do vestiário lá no Morumbi. Marcinho, como foi sua estreia lá no mês? Foi boa, com vitória melhor ainda, né? E fala um pouquinho da assistência ali, não deu vontade de meter a cabeçada no gol? Nossa, eu já tinha olhado o prato, então ele estava me pedindo para tocar sempre uma bola nele, eu toquei e ele fez o gol, estou feliz por isso e é isso aí. Primeiramente, né, agradecer pela presença aí do público, compareceu, que acreditou, né? O São Paulo é um time grande, né, que merece estar passando por isso, mas graças a Deus os 3 pontos, né, para dar aquela aliviada e dar confiança para um clássico que não sabe. E pelo reconhecimento da torcida também, sou muito grato, né, à torcida por gritar meu nome e cada vez mais pegar confiança, entrega dentro de campo, a dedicação. Lucas, qual é a importância de uma vitória como essa no Campeonato Brasileiro? La verdad es que es muy importante por la semana tensa que São Paulo vivió, por un mes, con algunas derrotas inesperadas que obviamente muda la energía y fica a torcida ansiosa, los jugadores decepcionados. Entonces era un jogo hoje que valía mais de 3 pontos e a gente foi firme, pragmático, sólido e ganhamos 3 pontos importantes, mas principalmente voltar a la victoria, tomar que esto dé una secuencia y São Paulo possa despencar no Brasileirão, porque temos elenco, temos time, temos fome de gloria. Então, hay que mudar un poco la energía, que es lo más difícil, ¿no? E a importância desse estádio lotado no sábado contra os Palmeiras? No, é importante sempre que a torcida, ainda em hora complicada como a de hoje, a torcida apoie, mesmo por algunos momentos no segundo tempo o time jogamos mal, né? Estamos defendendo e o torcedor ficou alentando e acho que essa boa energia foi importante para manter o 0 e ainda para fazer o gol. Acho que eso, ¿no? Todo el mundo quiere vencer aquí, todo el mundo quiere vencer, ninguém quiere perder prestigio. Cuando a gente perde, os primeiros prejudicados somos nós. Então, não tem muito jeito, ou saímos todos juntos de esto, ou não sai ninguém, né? Feliz demais, vou estar marcando a minha casa no Morumbi, mas feliz ainda por esse grande resultado, por esse grande jogo que a gente fez, mais que merecido esse 2-0. Agora, o que foi mais bonito? O teu gol
o gol que você quase fez ou o drible de calcanhar por entre as pernas do Avaí? Graças a Deus foi uma noite maravilhosa, onde São Paulo saiu vitorioso, onde eu entrei e consegui ajudar o São Paulo, que é o mais importante para mim. E a importância de sábado a torcida apoiar aqui na partida contra o Palmeiras? A importância, a gente pede que o torcedor compareça para vir apoiar a gente, é fundamental eles estar aqui no Morumbi, lotar esse estádio maravilhoso para que a gente volte a fazer outro excelente jogo e ganhe esse clássico para dar mais moral ainda para a equipe. Muito legal esses materiais aí produzidos pelos clubes, né? Esses bastidores que muitas vezes os jornalistas não têm acesso. Então, parabéns aí à TV bem, São Paulo. Ilustra legal. E olha, a gente estava conversando aqui, né, Paulo Lima, durante Lugano, o material exibido. O Lugano, né? A consciência do Lugano. E ele falou ali em mudar um pouquinho esse ambiente, né? Mas a vitória dá essa calmaria, né? Baixa a temperatura, né? Joga um pouquinho de água na fervura, sem dúvida nenhuma, a vitória é importante. A consequência é exatamente o que se fala do São Paulo, visando já o próximo clássico, que é contra o Palmeiras no final de semana, no sábado, no Morumbi. Certamente o público vai comparecer, né? Independentemente do horário que for o jogo. É claro que a vitória é importante, é uma rivalidade local, uma rivalidade estadual, uma rivalidade que transcende a qualquer tipo de camisa, né? De clássicos entre norte e sul desse país. Mas o São Paulo hoje não é um São Paulo que inspire essa confiança toda, né? A gente sabe que não inspira essa confiança toda. Como a Lívia ressaltou aqui, o início do Rodrigo Caio e do próprio Lugano, o início não foi dos melhores, né? Foram falhas ali até certo ponto gritantes, grotescas que aconteceram, mas a qualidade também do adversário não era aquela qualidade de matador numa falha que vai lá e finaliza o jogo. Mas é importante vencer, dá um pouco de tranquilidade, como disse o Lugano, depois de todo esse período, né, de crise que o São Paulo vem vivendo, de resultados, de classificações, enfim, eliminações. Eu acho que é importante. Não se coloquem como o São Paulo hoje ainda num trilho de excelência, num trilho vertiginoso de subida no campeonato. Não é bem assim, está muito distante disso. Agora que a vitória dá um pouco de tranquilidade, não tem a menor dúvida, né? Isso aí é correto falar. Agora o técnico Rogério Ceni vai ter uma semana de trabalho com mais tranquilidade depois dessa vitória. E o São Paulo tem pela frente, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Mas aí, antes desse compromisso com o São Paulo, o Palmeiras ainda tem um compromisso na Libertadores. Isso porque o Verdão é líder do Grupo 5 e recebe o Atlético Tucumã da Argentina amanhã no Allianz Parque. E o nosso repórter, o Fernando Caetano, apresenta as notícias do dia do Palmeiras.